Bom dia, rapaziada. Bom dia. Literatura fala sobre rendição incondicional. O que seria isso? Rendição sem condições, né? Ah, tá, eu me rendo, mas tem uma condição, que seja feito assim. Ah, tá, eu vou ficar, eu vou fazer e tal, mas tem que receber isso aqui. Ah, não sei o que, eu vou fazer direito, mas deixa eu ir embora com 45 dias. Barganha, né? Se a pessoa vê toda essa história de programação, essa história de rendição, essa história de tratamento dentro de um centro terapêutico com o intuito de barganha, isso não surte efeito, é perda de tempo, perda de dinheiro, sabe? Enquanto eu vejo isso como uma punição, uma penitência pelos meus atos lá fora, e não for desejoso dessa história, eu não ter admiração por isso tudo, eu não buscar aprender, é uma questão de tempo para voltar para o uso. Porque a pessoa não está em rendição, ela está em submissão. O que é rendição? Chave do primeiro passo. De um lado para compor a chave, são dois lados. Um lado, admissão. O outro lado, aceitação. É o passo da impotência e da ingovernabilidade. Quando passa na literatura de um passo, de uma parte para a outra, está escrito lá: se pararmos por aqui, saberemos apenas meia verdade. Aprendemos sobre a admissão dessa história, a impotência. Mas a gente tem que aprender sobre a ingovernabilidade e a aceitação. Primeira chave, admissão. Se eu admito que eu sou um dependente químico, eu necessito de ajuda, eu sou um alcoólico, eu preciso de ajuda, e eu aceito que só por hoje nunca mais devo fazer uso, eu devo estar numa recuperação contínua todos os dias, a minha rendição tem que ser diária, formou a chave, eu me rendo, admiti, aceitei, rendição. O que é rendição? Paro de lutar comigo mesmo. O que é lutar consigo mesmo? É tentar o uso controlado. É agir pelos defeitos de caráter, achando que vai dar tudo certo. É não estar, como o companheiro disse, sujeito a autoridades, a normas, a regras, a disciplinas. O que o cara fez? O cara mudou o modo de pensar, de agir, de sentir? Ou mudávamos completamente a nossa maneira de pensar, então voltaríamos para o uso, está no livro azul. Então eu devo me render, porque se eu não tiver uma admiração, atração e gosto por essa história toda, eu estou em submissão. O que é submissão? Que saco, mano. Não aguento mais esse lugar, quero ir embora, mano. O cara só está aqui dando um tempo, mas não está aproveitando. O que é submissão? Nossa, não vejo a minha vir buscar, mano. Telefonema aí, ô mãe. 45 dias, mano, leva embora. Tá louco? Infelizmente. E aí, como é que tá? Tá internado. Aí passa mais 6 anos, e aí, tudo bem? Como é? Tá internado. Só mais uma. Só mais uma. Né? É comum dizer que a primeira internação é só para conhecer. Depois vai vir uma pancada. Né? Se a pessoa não aderir a essa história. Né? Porque a pessoa vê como um fardo. Né? Pô, que saco, tem que ir na sala hoje. Não aguento mais, mano. Minha mãe enchendo o saco para ir na sala, tem que ir nesse IA, nesse NA. Pô, olha os caras ali jogando bola, queimando um ali, mano, não posso ir lá. Ou seja, uma hora eu vou voltar pro uso. Não tá feliz com a vida sóbria? Não tá feliz com a vida sóbria. Se o cara parar de usar droga, de beber e não for feliz, não tiver satisfação em viver limpo, o cara vai voltar a usar, que dói menos. Só que não tem como não ter uma vida com qualidade. A rendição é diária. E isso não se trata de um dependente químico ou de um alcoólico. A pessoa que vive diante da palavra de Deus, que segue, que obedece a Deus, se ela não orar e vigiar, do mesmo jeito que os manjares, os convites do inimigo vêm para você, vêm para nós, como bebida, como substância psicoativa, um monte de coisa para derrubar, as pessoas que não fazem uso, o inimigo sabe o ponto fraco também. É jogo, é prostituição, é lascívia, porfia, é bebedice, orgia, inveja, um monte de coisa. Até os que estão lá fora, que não fazem uso, tem que todo dia se render à vontade de Deus, se render a uma conduta correta. É difícil? Norma, regra, disciplina?
eles também passam por isso. Lá fora eles também têm horários, eles também estão sujeitos a autoridades. A rendição é diária e não pode ter barganha. Eu não posso negociar com isso. Deus, vou negociar com Deus. Pai, faz isso que eu paro com isso. Me abençoa nisso que eu faço isso. Não existe isso. Eu devo todo dia renunciar à minha vida, né? Ao nos sentirmos derrotados, aí então estamos prontos. Está escrito aqui atrás. Enquanto o cara não se sentir derrotado, na lona, tipo, não tem mais o que perder não, o cara vai continuar usando. O cara vai continuar ainda procurando meios e maneiras de administrar o uso, de ter um uso bem sucedido. Enquanto acha que ainda dá mais um pouquinho, o cara tem reserva. Eu vou parar com a química, mas eu vou continuar jascando um verdinho, né? Eu não vou mexer com pó, com crack, nada disso. Vou dar só 2. É uma planta, as drogas matam, as ervas curam, né? Lê do engano. Eu vou parar com a pinga. Vou ficar só no final de semana, um chopinho. Lê do engano. O Giodai acorda de novo. Né? Olha o que fala para nós a palavra de Deus aqui. Diz o seguinte: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se. Ou seja, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que é renuncie-se? Renuncie a si mesmo. Não faça a sua vontade. Nós falamos esses dias sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Renunciar à carne, às vontades, os desejos, as paixões, as concupiscências, tudo aquilo que te fez chorar, te fez sofrer, que te fez deixar de conquistar, que te tirou tudo de bom que você tinha, que fez sua família chorar. Muitos, assim como eu, a família abrir mão, fala: suma, vai ser feliz. Te amo, mas não aceito o que você faz. É renunciar isso tudo. É renunciar o que te trouxe para cá. Aí a pessoa muitas vezes acha que não está no fundo do poço. Como não? Se veio parar aqui é porque a família já não sabia mais o que fazer. Todos os recursos externos já não adiantava mais. Levou no CAPS, levou no psicólogo, foi no psiquiatra, levou no benzedor, no pastor, na igreja. Já fez de tudo. O cara, se marcar, já tomou até banho de pipoca, né? Foi no benzedor, o pastor orou, nada deu certo. A família fala: eu sou impotente, não tenho condição de ajudar mais. Vou procurar ajuda de profissionais da área. É assim que funciona. Eu tenho que negar essas vontades, renunciar dia a dia. A pessoa, ela dorme em recuperação, mas se ela não acordar, entregar a vontade, a vida dela aos cuidados de um Deus amoroso, poderoso, cuidadoso, carinhoso, maior do que ela e a própria doença, essa pessoa volta para o uso. Oração no 3º passo: acorda de manhã: Pai, toma minha vontade e minha vida, oriente-me na minha recuperação, mostre-me como viver. Caminha junto com a palavra de Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. É assim que a gente consegue dia após dia ir ficando limpo e alcançar a sobriedade. Eu sou um exemplo disso. Cara que já foi mais louco do que não sei o quê. Graças a Deus aí estou um bom tempo limpo. E quanto mais tempo eu vou ficando limpo, falo para vocês, mais vocês vão tendo habilidade para lidar com vontade, com desejo, com as coisas da carne. Mais o inimigo vai batendo em retirada, menos seta vai vindo na tua orelha. Chega uma hora que você não pensa mais em fazer uso. Aí você fala: caramba, o negócio está certo. Veja ainda aqui: pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Eu tenho que perder minha vida para salvá-la? Sim, aquele que quiser salvar a sua vida, aquele que quiser ter a salvação da sua alma, ele tem que perder a vida dissoluta. Ele tem que perder a vida que desagrada a Deus. Renunciar, não viver mais. Que nem disse Paulo: não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim.
É isso que a gente tem que fazer, perder a tua vida. Enquanto você achar, ai que delícia, hoje sextou, pancadão, fluxo, vou pro funk, pagode, seja lá o que for. Nossa, eu vou pegar o pagamento, vou pra prostituição. Quando isso salivar gostoso na boca, irmão, tem que ter nojo dessas coisas. É isso que a gente tem que ter. Tem que ter gosto, salivar pelas coisas que vêm de Deus, pelos seus sonhos, seus objetivos, pelo teu filho, pela tua família, pela tua mãe, teu pai, tua esposa, tua namorada. Isso tem que salivar a boca. Ser uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa que seja referência de que já foi um torto, né? Dizem que, o mundo diz que pau que nasce torto nunca se endireita, mas o carpinteiro de Nazaré endireita. Amém, glória. Né? E você poder falar que teve um carpinteiro maravilhoso que endireitou um pau que não era nem torto, o negócio era cheio de nó. E hoje é uma vara bonita. Esse é você. Referência de que já foi ruim. E aqueles que muitas vezes dentro da tua casa apontaram o dedo, te condenaram, te julgaram, vão vir e vai falar, poxa, hoje eu tenho orgulho de você. Vão pedir conselho para você. Isso é com o tempo, né, Marcão? Isso é com o tempo. E muitos que viraram as costas, que te julgaram, condenaram, vão se redimir com você. Vão falar, poxa, eu estava errado. Achei que para você não tinha mais salvação. Amém. Achei que você fosse uma causa perdida. E aí você vai poder falar de um Deus amoroso. Glória a Deus. Mas para isso a gente tem que renunciar às nossas vontades, né, Marcão? Para isso tem que renunciar às vontades. Jovem rico. Né? Não amar as coisas do mundo. O jovem rico se resume ao versículo. Não ameis ao mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar ao mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o amor ao mundo, as paixões do mundo passa, assim como a sua concupiscência, desejo, vontade. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aquele que constitui-se amigo do mundo, ele se faz inimigo de Deus. Se você tiver muito mais prazer às coisas do mundo do que a Deus, você se constitui inimigo de Deus. Primeira coisa são as coisas de Deus. Essa noite eu estava dormindo, acordei 2:30 da manhã, sonhando uma coisa muito boa, maravilhosa, com coisas de Deus. Acordei umas 2:30 com esse sonho gravado na minha cabeça, fiquei meditando na palavra de Deus, dormi, sonhei de novo com isso. Me veio na cabeça constantemente essa noite, Deus falando sobre o povo quando estava no deserto. Quando Moisés libertou o povo do Egito, do cativeiro, está lá no livro de Êxodo, na Bíblia, segundo livro. No deserto, eles não levaram mantimento, comida. Do jeito que saíram do Egito, foram rumo à terra prometida, Nova Canaã. E Deus mandava alimento para eles. Caía maná do céu. Maná é um pão. E logo que aquele pão vinha nos horários específicos para eles se alimentarem, eles tinham que apanhar e comer. E o que não era apanhado, aquilo ali como se desintegrasse rapidamente. E eles não podiam reter, guardar. Muitos murmuraram, reclamaram por conta disso. Sabe por quê? Eu vou aproveitar que está caindo aqui, eu já vou juntar um monte aqui dentro da roupa, aqui, dentro da minha bolsa, que eu não sei se vai ter mais tarde, né? Aí Deus fala, poxa, eu não estou provendo, está faltando, vocês estão passando fome? Não estavam. Deus enviou codornizes, codornas, para eles poderem comer. Eu não sei como era feita, de repente era assada. É uma pequena ave, né? Uma codorna, vocês conhecem. Uma iguaria. E eles comiam, não faltava alimento. Aí tinha uns abençoados lá no meio, pé de breque, boca aberta, que ficava, pô, tirou a gente de lá para morrer de fome no deserto, mas está te faltando alguma coisa? Você está passando fome? Não está. E por que você está reclamando? Ah, porque lá tinha cebola.
Só que não lembrava de como que era ficar comendo cebola. Azia que devia ser. E não tinha omeprazol, eu acredito. Não tinha hidróxido de alumínio. E o pãozinho bonitinho que Deus trazia, eles reclamavam. Por falta de fé. Ao mesmo tempo, eles guardavam por falta de fé. Acreditando que dali de noite não ia ter. Aí hoje Deus fala para você, você que reclama. Está te faltando alguma coisa? Olha para a cebola que você comia. Olha a azia que te dava cebola lá atrás. Estou falando no sentido figurado. Tudo aquilo que você se alimentava lá atrás. Seja alimento, material, seja o uso. Hoje você tem as dores que você tinha. Hoje você tem a azia que você tinha. Hoje você tem a ressaca que você tinha. Hoje você tem a insônia que você tinha. Olha de onde Deus te tirou, do Egito. Você para de murmurar, você está rumo à terra prometida. Canaã, terra que mana leite e mel. O deserto é onde vem o maná, vem as codornizes. Aí se eu passar pela prova, ser grato ao que eu estou tendo, eu vou colher o leite e mel. Mas renuncia aquilo lá atrás. Renuncia a cebola. Não acha que lá na frente vai ter um pouco mais de cebola, não, porque isso é reserva. Se você lá na frente achar que em Nova Canaã, a terra prometida, vai ter um pouco de cebola, isso é reserva, não houve rendição incondicional, você vai voltar para o uso. Você não vai comer leite e mel, que é a promessa que Deus tem para a tua vida. E mesmo assim tem que ser dosado. Lá em Provérbios fala, achaste mel? Come o que te basta, para que não te fastigues dele e venha vomitar. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa. Então é isso que a gente tem que fazer. Renuncia a si mesmo. Primeira coisa, rendição. Se desarme de tudo que te fez sofrer e chorar. Toda vez que tiver vontade de voltar para o passado, peça para Deus tirar isso de você. Comece a ser desejoso das coisas que Deus tem para te entregar. Porque o povo queria acumular alimento, porque eles não sabiam se amanhã, depois da manhã, Deus ia mandar de novo. Muitas vezes você se questiona, eu vou ficar aqui o tempo, estou muito preocupado com esse tempo, vou trocar ideia com a minha família, vou ver se consigo encurtar, né? Porque 30 dias, 45 tá bom e tal. Mas como é que vai ser? No seu íntimo você fala, será que eu vou conseguir? Onde eu vou trabalhar? Eu vou conseguir ficar limpo? Será que eu vou desandar de novo? Minha família vai me internar de novo? Deus tem promessa para a tua vida. Estou falando para você isso, porque eu sei que no teu coração passa isso. Amém. Deus tem promessa para a tua vida. Deus não te trouxe para cá para as coisas não darem certo. Só que a rendição tem que ser completa. Eu não posso jogar a toalha, pegar e jogar para Deus e falar, Deus, eu me rendo. Toma a minha vontade e minha vida, oriente-me na minha recuperação, mostre-me como viver e segurar a etiqueta. A hora que eu estiver bem, eu puxo de volta. O que eu não gosto, eu entrego para Deus. O que eu gosto, eu ainda seguro um pouquinho. Isso é reserva. E Deus não é um Deus de barganha, Ele não é um Deus de miséria, e Ele cumpre o que Ele fala. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir, mas a gente tem que confiar, a gente tem que aceitar. Eu falo por experiência, eu confio nas promessas de Deus para a minha vida, e as coisas vêm acontecendo. A mesma coisa na vida de cada um. Só que você tem que viver Deus. Não é acreditar, porque só acreditar, muitos acreditam. Crer, até o diabo crê. Os demônios, todos eles. Mas você tem que viver Deus, para que Ele possa fazer na tua vida. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Está escrito na palavra de Deus. Ele sabe o que o teu coração deseja, o que o teu coração almeja. Está prontinho para entregar. Mas você tem que agradar a Deus, para que Ele possa fazer isso. E a hora que Ele entrega, você se surpreende.
Porque está escrito na palavra de Deus que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, são muito maiores do que os seus pensamentos. E os meus caminhos maiores do que os seus caminhos. Você não tem noção do que Ele tem para te entregar. Faz prova com Deus. Malaquias está escrito. 3:10. Fazei prova de mim. Faz prova com Deus, você vai ver se Ele não vai falando de toque. Abre o peito. Segura ele do braço aberto. Puf, você vai falar, meu Deus. É isso que Ele faz. Vai ter dificuldade? Vai. Jesus disse, eu não vim para trazer a paz ao mundo, mas sim a espada. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Lá em livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não cesses de falar neste livro da lei. Antes medita de dia e de noite a tudo quanto nele está escrito. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite para fazer isso, conforme a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não pasmes, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, caia 1000 ao meu lado, 10.000 do outro lado, você não vai ser atendido. Deus te protege. Salmos 37:4, porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram. É tudo promessa de Deus. Aí você fala, meu Deus, será que vai? Chega de será, mano. Chega de dúvida. O sim é irreal, isso é incredulidade. Rendição incondicional. Fala, Pai, estou aqui, ó. Faz de mim o que você quiser. Desarma. Saca? Nudez. Esteja nu. Se desarme. Se despa, se despir de tudo. Fala, estou aqui, Pai. E deixa Ele mexer. Que Ele tem o melhor para você. Amém, rapaziada? Amém. Podemos dar uma salva de palmas?